abertura oficial desse encontro. Depois do professor Marcos, a professora Zorailda dá as boas-vindas. Depois eu retomo a palavra para iniciar esse webinário da história do Brasil, na República Velha. Professor Marcos, dê as boas-vindas aos nossos colegas e presentes, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vou ser bem breve, porque já estamos aí com alguns minutos já passando do nosso horário. Agradecer aos professores, né, e professoras, não só da Irene Apolônio Salles, como das escolas que foram convidadas, né, pelo professor Tarcísio, por outros professores, por mim, né. É um trabalho que estamos fazendo num momento difícil, um trabalho que é diferenciado, mas como eu estava conversando, estava falando anteriormente, né, com a professora, temos excelentes profissionais na área de educação, no ensino público hoje, e não seria diferente, né, que esse profissionalismo desses profissionais continuassem, não é, nesse momento que estamos passando, nesse trabalho remoto, né, à distância, que nós estamos desempenhando. Então, são todos bem-vindos, né? Um trabalho de extrema importância, principalmente para os alunos dos terceiros anos que estão saindo da escola, né? Estão saindo da escola, mas não da vida pública deles, principalmente do conhecimento. Se Deus quiser, apesar de toda a dificuldade, vocês, alunos dos terceiros anos para o ano, se Deus quiser, estarão dentro de uma universidade, não é? Presencialmente, se Deus quiser, tudo isso vai acabar, numa universidade pública ou privada, dando continuidade ao conhecimento de vocês para a formação social, não é? E a vida social de cada um. Então, vamos aproveitar esse momento, apesar das características serem diferenciadas da normalidade que tínhamos, que era presencial, né, dentro da escola, do espaço físico da escola, mas há males que muitas vezes vêm por bem, né? A história mostra isso, né? Da diversidade dos problemas, né? A gente vem as soluções. Nesse método, né, de trabalho à distância, a gente tem um alcance maior do que se tivéssemos dentro do espaço físico da escola. Então, o lado positivo que a gente pode levar tudo isso. Não que não seja importante e necessário a presença física, que sabemos que psicologicamente para o ser humano é bem melhor, né? Mas vamos continuar com esse trabalho e, com certeza, todos que estão participando serão beneficiados, né, por esse momento muito importante que é o conhecimento. Obrigado, professor. Pode continuar, viu? Professora Zorailda, por favor. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação, mais uma vez, estarmos juntos. Todos os presentes estudantes, os convidados, que sejam muito bem-vindos. É uma satisfação grande a gente ter vocês nessa sala de aula com o professor Marcos, mesmo que seja nas condições que a gente está oferecendo, dessa forma remota, mas isso não perde a característica de sala de aula, né, como a gente estava acostumado a ter antes, presencial. O que falta é só essa sinestesia, né, que a gente tinha, esse contato físico, olhar no olho, mas isso não impede de nos agraciarmos e confraternizarmos aqui nesse momento. Eu espero que todos vocês que estejam aqui presentes tenham uma tarde maravilhosa, e eu tenho certeza que será, né, com conhecimentos que vão ser explanados na tarde de hoje, e espero que os estudantes também não só contribuam, como aproveitem também o que vai ser desenvolvido aqui. Eu quero também ser breve, para que a gente possa ter mais tempo de conhecimento, e quero deixar como é que eu posso dizer? Uma frase de reflexão para vocês, tá certo? Nesse momento que a gente está enfrentando tanta dificuldade e tantas coisas acontecendo pelo mundo, não é só aqui conosco, mas é pelo mundo, e a gente está agora nesse momento celebrando o Setembro Amarelo, né, que tem toda uma característica por trás, que não é muito da minha prática. Para mim, todo dia tinha que ser amarelo, azul, todas as cores, todo o ano todo, não especificamente um mês, que é o mês
reservado para os problemas que são vivenciados nesse Setembro Amarelo. Mas, enfim, quero que todo mundo se sinta muito acolhido, que vocês aproveitem e que reflitam nessa mensagem que eu trago para vocês hoje. Que possamos enxergar o mundo com os olhos da fé e encarar cada dificuldade como uma oportunidade para sermos pessoas melhores. Com essa frase, eu quero que vocês reflitam que esse processo todo que a gente está vivendo, que ele sirva para alguma coisa na nossa vida. E que a gente pense que nós não fazemos nada escondido de ninguém. Tudo que a gente faz, se não vai ser visto agora, será visto em algum momento. Então, que a gente também reflita, que a gente seja na frente e por trás as mesmas pessoas. Que não esperamos que a pessoa saia da nossa frente para que a gente possa se mostrar quem realmente a gente é. Então, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que contribui, porque essa é a ação para a vida. Nós não nascemos para não produzirmos nada. Então, vocês, estudantes, que irão daqui a pouquinho, falta pouco tempo, entrar na academia superior, se tornarem universitários, buscar outros patamares para a vida de vocês, modificar o entorno onde vocês vivem, onde vocês moram, de vocês, da família, porque quando você muda, o mundo muda. A gente não tem que mudar o mundo, a gente tem que mudar a gente. Então, quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda também. Então, que vocês sejam essa mudança para vocês e que a gente vai agradecer. Porque quando vocês mudarem para vocês, mudarão para a gente também e vai ser só alegria para que a gente possa aproveitar o melhor que você tem para nos dar. É essa a razão de estarmos aqui, de sempre sermos melhores. Hoje, amanhã e até o dia que for possível. Boa tarde, bom proveito na aula de hoje e até a próxima. Boa tarde, Zoraída, belíssima mensagem, né, para todos nós. Eu gostaria de registrar aqui a presença de Sandra Regina, da CGDE. Né? Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Sandrinha, meu amor, beijo para você. Beijo, todo mundo, tudo de bom aí, vocês estão bem, pelo que eu vi, né? Sejam bem-vindos à reunião, né? Muito bem, seja bem-vindo. A participação do professor José Rinaldo, do diretor da EREM, Mardônio Coelho. Seja bem-vindo, professor José Rinaldo. Então, vocês podem registrar aí no chat a presença, tá bom? Os alunos que entraram e os professores. O professor José Rinaldo está dizendo aqui no chat, passando para deixar um forte abraço a um amigo, professor Tarcísio. Muito obrigado, professor. Gente, então, depois dessa mensagem, né, que a professora Zoraída passou para todos nós, eu vou deixar, antes dos alunos entrarem, eu vou deixar uma mensagem de abertura, uma mensagem dentro do contexto, não é? Não falar da guerra, isso quem vai tratar são os alunos, mas deixar uma mensagem do que essa guerra exalou, não é? E essa guerra ela exalou uma coisa muito forte, que foi o valor do ser humano. E a mensagem diz que o tempo deixa perguntas, mostra respostas, esclarece dúvidas, mas, acima de tudo, o tempo nos traz verdades, não é? A história é uma ciência que trabalha em cima de fatos, e são essas verdades que, cedo ou tarde, a história apresenta para todos nós, não é? Então, essa guerra, a gente pode extrair uma reflexão forte com relação ao valor do ser humano, dizendo que quando as pessoas se esquecem que são meramente pessoas, e quando o poder e a disputa se tornam mais importantes do que a vida, o ser humano, porém, perde a dignidade e migra da razão para a emoção, não é? Então, é assim, é nessa perspectiva, é nessa ótica que eu vejo o recorte dessa história, desse conflito que ocorreu na República Velha do Brasil. Não adianta esconder mentiras, não é? Debaixo de um tapete,
No caso de Canudos, esconderam a cidade debaixo das águas do açude Cocorobó, né? Então, esse recorte da história mostra a falta de valor pela vida, a perca da dignidade em detrimento do poder e do dinheiro, a frieza da apatia pela indiferença, a insensibilidade com o sofrimento do outro. O que ocorreu nesse conflito foi um verdadeiro genocídio, uma carnificina, uma barbárie contra uma população pobre, sofrida, explorada, analfabeta, fruto de um sistema opressor, autocrático, oligárquico, retrógrado, serôndio, dominante, que favorecia uma elite latifundiária, em benefício da exploração daquele povo da região do Nordeste, sertanejos, cangaceiros, jagunços. Este conflito ele pode ser analisado de três perspectivas. A perspectiva geográfica, que trabalha diretamente a terra, não é? Uma terra castigada pela seca, não é? Que a terra sempre foi um elemento de disputa e de guerras, né? Então, essa terra ignota pelo Estado, que tem um bioma inóspito, não é? A Caatinga, uma terra rude, de difícil de sobreviver, né? Uma floresta, uma flora escassa, né? A gente, quando viaja nesse sertão da gente, a gente vê lá, vez ou outra, um pé de umbuzeiro, um pé de jurema. Então, essa questão geográfica ela é bem pertinente dentro desse contexto que os meninos irão trabalhar. O segundo ponto é a questão antropológica, né, do homem, não é? O sertanejo ele é visto como uma raça mestiça, não é? Torpe, inferior, não é? De jagunços e cangaceiros. Uma questão sociológica muito forte, através da pobreza, do desemprego e da fome. E, por fim, a questão realmente histórica da guerra, que é um genocídio, uma barbárie contra esses sertanejos, não é? Que os meninos vão apresentar para vocês. Então, é dentro desse cenário de descaso, de falta de políticas públicas, da falta da presença do Estado, com uma forte desigualdade social, que os meninos do terceiro ano D, eles vão, através da apresentadora do grupo, eles vão narrar toda a história de Canudos para vocês. Então, um prazer imenso, né, vocês estarem aqui prestigiando essa atividade. Agradeço a todos a participação. Registre o nome aí no chat para que a gente tenha tudo bem anotado aí na nossa ata. E aproveitem. Eu vou passar a palavra agora para a apresentadora do seminário do terceiro ano D, que vai trabalhar sobre a Guerra de Canudos, a aluna Samira. Agora é com você, Samira, e seus colegas de trabalho. Boa tarde para todos e para todas. Meu nome é Samira, eu sou aluna do terceiro ano D da Escola Herém Apoloni Salles. Nesse segundo dia do evento, né, o dia D dos terceiros anos, vamos apresentar um seminário sobre a Guerra de Canudos. Vamos apresentar um seminário sobre a Guerra de Canudos, que é um tema excepcional, né, muito importante, e assim, né, espero que vocês gostem. E que foi um conflito armado, que trouxe muito derramamento de sangue e morreu muitas pessoas. E torcemos para que isso não aconteça mais no nosso presente, nem no nosso futuro, né? Aí eu vou começar uma introdução agora. A Guerra de Canudos, de 1896 a 1897. A história do Brasil é marcada por diversos períodos bastante característicos. Um deles, sem dúvidas, é a República Velha, época delimitada pela proclamação da República Brasileira, em 1889, e pelo início da Era Vargas, em 1930. República Velha é o período da história do nosso país que se estendeu de 1889 a 1930,
Os marcos que estipulam o início e o fim desse período são a Proclamação da República e a Revolução de 1930. Esse período é mais conhecido entre os historiadores como Primeira República, por se tratar do primeiro período da República no Brasil. Foi nesse período do início da República Velha que ocorreu a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi uma guerra civil, um conflito armado que envolveu o exército brasileiro contra a população de uma cidade de sertanejos pobres, membros de uma comunidade socio-religiosa, liderada por Antônio Conselheiro, no interior do estado da Bahia. O local da guerra foi no estado da Bahia, data do início foi em 7 de outubro de 1896 e o fim foi em 5 de outubro de 1897. A população chegou a ser de 25 mil habitantes. Foram 11 meses de guerra que dizimou uma população que almejava uma vida menos sofrida. A etimologia do nome Canudos. O nome do arraial de Canudos surgiu do hábito que os habitantes tinham de fumar cachimbo de barro, utilizando folha de uma planta muito comum na região chamada canudos. Uma planta erva medicinal. Seu nome científico, Ripis sp, planta nativa do Brasil, encontrada às margens de rios. Serve também como repelente devido ao cheiro muito forte. Suas folhas são oleosas com fácil combustão para gerar fogo. Tem um aroma próximo de hortelã. IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico, de 2019. Canudos foi emancipado pela Lei Estadual número 4.405, de 25 de fevereiro de 1985, desmembrado da cidade de Euclides da Cunha, sede do antigo distrito de Canudos. Fundação da cidade de Canudos, 25 de fevereiro de 1895. Área territorial, 2.984 quilômetros quadrados. 372 quilômetros de Salvador. População, 16.668 habitantes. Clima, tropical semiárido. Altitude, 400 metros acima do nível do mar. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, 0,562 baixo. PIB, Produto Interno Bruto, 129.503. Padroeiro da cidade, Santo Antônio de Pádua. Bahia, 14.939 habitantes. Brasil, 212 milhões de habitantes. Lema de Canudos. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Gentílico. Canudenses. Prefeito. Genário Rabelo de Alcântara. Partido PSD, mandado de 2017 a 2020. E esse website aí é, caso vocês quiserem pesquisar mais alguma coisa a respeito de Canudos. O Brasil tem 212 milhões de habitantes. A Bahia tem 14.939. E Pernambuco tem 9.278 habitantes. As Três Canudos. A primeira é Belo Monte, edificada sobre a fazenda Canudos, primeiro povoado. Surgiu no século XVIII, às margens do rio Várzea Barres, a 12 quilômetros da localidade atual. Era uma pequena aldeia nos arredores da fazenda Canudos. Com a chegada de Antônio Conselheiro e seus seguidores, em 1893, o lugar foi rebatizado como Belo Monte, e Conselheiro e seus seguidores, em 1893, o lugar foi rebatizado como Belo Monte e passou a crescer vertiginosamente. Calcula-se que, no seu auge, em 1897, viviam cerca de 25 mil habitantes, sendo destruída pelo exército durante a Guerra de Canudos. A segunda Canudos surgiu por volta de 1910, sobre as ruínas de Belo Monte. Seus primeiros habitantes eram sobreviventes da guerra. Depois de uma visita do presidente Getúlio Vargas, em 1940, decidiu-se construir um açude no local.
Em habitantes, desculpa. Decidiu-se construir um açude no local em 1950, com o princípio das obras de construção da barragem que inundaram o vilarejo. Os principais foi Bendigó, Uauá, Euclides da Cunha e Ferreira de Santana. Além disso, um novo vilarejo formou-se aos pés da barragem, em construção, numa antiga fazenda chamada Cocorobó, a 20 quilômetros da segunda Canudos. Com o término das obras, o local onde ficava Canudos desapareceu sobre as águas, com o açude de Cocorobó. Em 1969, um pequeno bairro do vilarejo ficou fora das águas e hoje é chamado de Canudos Velho. A terceira Canudos, né, é o vilarejo de Cocorobó. Tornou-se município em 1985 e, aproveitando a fama do nome, foi batizada de Canudos, tornando-se assim a terceira cidade com esse nome, entre 1994 e 2000. As ruínas da segunda Canudos puderam ser vistas no interior do açude, nessa época de seca. A atual Canudos e a terceira Canudos da região. Pontos turísticos. Aí, seus maiores pontos turísticos hoje são o Parque Estadual de Canudos, que preserva alguns pontos onde ocorreram as batalhas da Guerra de Canudos, dentre elas o Alto do Mário, o Alto da Favela e a sede da Fazenda Velha, onde morreu o coronel Moreira César, conhecido como Corta-Cabeça, em sua desastrada tentativa de conquistar Canudos. O IPMS, Instituto Popular Memorial de Canudos, que preservava o cruzeiro de Antônio Conselheiro, criado de balas durante a guerra, além de uma coleção de artes populares inspirada na história do Belo Montes. Uma pequena biblioteca sobre a Guerra de Canudos e questões camponesas. Memorial Antônio Conselheiro, mantido pela Unip, que guarda achados arqueológicos da região, além de algumas roupas e máscaras usadas na produção do filme A Guerra de Canudos, de Sérgio Rezende. A Estação Biológica de Canudos, mantida pela Fundação Biodiversidades, Museu Histórico de Canudos, que guarda artefatos da Guerra de Canudos, entre outros objetos do período. Criado pelo senhor Manuel Travessa, está localizado no povoado de Canudos Velho, local habitado mais próximo de onde foram os conflitos. Bom, agora eu vou chamar Letícia Gabriele, que ela vai apresentar um poema sobre Canudos. Boa tarde, sou Letícia Gabriele, aluna do terceiro D, e vou falar sobre a poesia Exaltação ao Nordeste. Eita, Nordeste da peste, mesmo com toda a seca, abandono e solidão, talvez pouca gente perceba que teu mapa aproximado tem forma de coração. E se dizem que temos pobreza e atribuem à natureza, contra isso eu digo não. Na verdade, temos fartura, do petróleo ao algodão. Isso prova que temos riqueza, embaixo e em cima do chão. Procure por aí afora, cabra, que acorda antes da aurora, e da exada lança a mão. Enxada lança a mão. Procure mulher com 10 filhos, que quando a palma não alimenta, bebe leite de jumenta, e nenhum dá pra ladrão. Procure por aí afora, melhor que a gente canta, melhor que a gente dança, xote, chachado e baião. Procure no mundo uma cidade, com a beleza e a claridade do luar do meu sertão. Obrigada, Gabriela, pela declamação do poema, ficou muito bonita. E aí, gente, o que vocês acharam? Podem ir colocando nos comentários a opinião de vocês. Bom,
Aí agora iremos ouvir uma música referente ao que aconteceu em Canudos. Peço que vocês prestem atenção. Muito interessante a letra da música, a composição muito bonita. O áudio. Eu acho que nós estamos só com a imagem. Vocês estão escutando o áudio? Não, não está funcionando. Vamos ver se a gente consegue colocar o áudio também. Agora está ok. Dentro do Cocorobó ouviu-se um grito, por almas inundadas Raquel chorou. Do horror da terra quente se escuta gritos de dor, das batalhas e massacres, milhões de mortos, da espora da opressão, uma triste sorte. Geme o povo dos sertões, solta gritos, gritos de dor. Salve, salve, Canudos, roga Deus, ó Maria, vence o povo e eleva, Cristo é seu dia. Do navio e da aldeia nos misturamos, índio, negros e roceiros acarretamos. Do deserto da três raças Deus chama a promissão. Salve, salve, Canudos, roga Deus, ó Maria, vence o povo e eleva, Cristo é seu dia. De beatos e missões a fé colhemos, da escola da enxada partilhamos, do conselho dos profetas ouvimos libertação. Salve, salve, Canudos, roga Deus, ó Maria, vence o povo e eleva, Cristo é seu dia. Salve, salve, Canudos, roga Deus, ó Maria, vence o povo e eleva, Cristo é seu guia. Salve,
E aí, gente, o que vocês acharam da música? Gostaram? Eu achei bastante interessante, porque vem trazendo, né, contando um pouco do que aconteceu, né? O sertanejo foi um batalhador, lutador pelo que ele acredita, pelo que ele quer, né, lutando pelos seus direitos. Alguém quer falar alguma coisa sobre? Não, então vou prosseguir. Agora a gente vai saber um pouco sobre o contexto social-econômico que eles viviam, né? E eu chamo agora para participar comigo o meu amigo Eduardo Cassimiro, para apresentar junto comigo, falando um pouco sobre isso. Boa tarde, pessoal. Como foi falado anteriormente, me chamo Eduardo Cassimiro e sou aluno do terceiro ano D. A proclamação da República, feita por Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, não significou transformações estruturais efetivas nas condições de vida da população, ou seja, os problemas sociais presentes nos tempos de monarquia pertenceram durante os primeiros anos da República. O sertão baiano vivia uma crise generalizada, já que os engenheiros haviam entrado em decadência. Além disso, o fim da escravidão significou o surgimento de uma população numerosa, sem trabalho ou moradia, e a concentração de terra permanecia na mão de uma minoria. Em 1878, o sertão da Bahia também sofreu uma terra seca, que só veio a aumentar a pobreza e miséria da maior parte da população que lá vivia. A partir desse contexto surgiu o messianismo, movimento que constituiu no aparecimento de líderes locais com forte discurso religioso, salvacionistas que perambulavam pelo Nordeste fazendo pregações. Alguns pontos principais que estão relacionados diretamente ao conflito são: fome, o desemprego da época e os baixos rendimentos da família deixavam muitos sem ter o que comer. Seca, a região do Agreste ficava muitos meses e até mesmo anos sem receber chuvas. Este fator dificultava a agricultura e não permitia a sobrevivência do gado. Falta de apoio político. Os governantes e políticos da região não se importavam com as necessidades da população carente. Violência. Latifundiários empregavam grupos armados para proteger suas propriedades. Eles espalhavam a violência pela região, como estratégia de manutenção do poder dos fazendeiros e forma de repressão a qualquer movimento político ou social desfavorável aos seus patrões. Desemprego. Grande parte da população pobre estava desempregada em função da seca e da falta de oportunidade em outras áreas da economia. Fanatismo religioso. Era comum a existência de beatos que arrebanhavam seguidores prometendo uma vida melhor. Bom, esses são um dos principais contextos econômicos pelo qual aconteceu tudo isso em Canudos, né? Eles estavam vivendo uma seca e não tinham condições nenhuma de se manter e ainda eram cobrados impostos. Então apareceram esse Antônio Conselheiro, né, se dignando como o profeta, e isso fez com que o povo, de certa forma, né, uma boa parte, querendo lutar pelos seus direitos, se aliaram a ele. Bom, agora vocês vão ver a parte que, para mim, é o mais essencial, né, o mais importante, que é o seminário. Meus colegas acharam melhor de gravar o seminário, porque assim eles iam poder trazer mais imagens e fazer com que vocês compreendam melhor o assunto. Olá, sou Euclides da Cunha. Nasci em 1866. Sou escritor, jornalista e professor brasileiro, autor da obra Os Sertões. Fui enviado como correspondente ao Sertão da Bahia pelo jornal O Estado de São Paulo para cobrir a guerra no município de Canudos. Sou filho de Manuel Rodrigues da Cunha Pimenta e Eudósia Alves Moreira da Cunha. A seguir, irei falar sobre o protagonista da Guerra de Canudos, o famoso conselheiro, Vicente Mendes Maciel, mais conhecido na história do Brasil como Antônio Conselheiro, que se autodenominava peregrino. Foi um beato líder religioso.
Retrataram-no como louco, fanático religioso e monarquista revolucionário perigoso. No dia 14 de maio de 2019, foi criada uma lei que inclui Antônio Conselheiro no livro dos heróis e heroínas da pátria. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu em Quixeramobim, no dia 13 de março de 1830. Conselheiro é filho de Maria Joaquina de Jesus e Antônio Mendes Maciel. Desde o início de sua vida, seus pais queriam que Antônio seguisse a carreira sacerdotal, pois era a única chance de alguém pobre ascender socialmente. Com a morte da sua mãe, em 1834, a meta de transformar Antônio Conselheiro em padre teve seu fim. Seu pai morreu no ano de 1855 e Antônio, aos seus 25 anos, precisou abandonar tudo e tomar de conta do comércio da família. Em 1857, Antônio Maciel Mendes casa-se com Brasilina, filha de um tio seu. Foi preso no ano de 1876, pois era acusado de agredir a sua esposa. Ele foi posto em liberdade no ano de 1888, onde retornou ao sertão da Bahia para continuar com seus conselhos às pessoas que mais precisavam. E veio a falecer no ano de 1897. A causa da morte é indefinida. Euclides da Cunha, fui criador da obra Os Sertões. Esse livro tem como base a Guerra de Canudos. Como podemos ver, com base nos fatos relatados anteriormente, esse é Antônio Conselheiro, que foi o principal protagonista da Guerra de Canudos. Guerra de Canudos, de 1896 a 1897. Série terceiro D. Eduardo Cassimiro, Gabriela Gomes, Larissa Vitória, Letícia Pajaú e Samira Santos. Guerra dos Canudos. A Guerra de Canudos significou a luta e resistência das populações marginalizadas do sertão nordestino no final do século XIX. Embora derrotados, mostraram que não aceitavam a situação de injustiça social que reinava na região. Iremos falar nesse slide sobre o que foi, causas do conflito, conflitos militares e consequências. O que foi? Guerra de Canudos ou Campanha de Canudos foi um conflito armado que envolveu o Exército Brasileiro e membros da comunidade socio-religiosa em Canudos, no interior do estado da Bahia. Causas do conflito. Pode-se dizer que aconteceu por causa de vários fatores, como as graves crises econômicas e sociais em que se encontrava a região naquela época, as secas cíclicas, o desemprego e também uma onda de crença na salvação milagrosa dos cidadãos daqueles arredores, influenciados por um revolucionário chamado Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, tido como um dos mais influentes líderes da Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro foi um homem que acreditava piamente na salvação e sonhava com um Brasil justo para a sua região. Durante a sua infância, pôde receber uma educação ampla e, com o passar dos anos, ele foi ganhando perspectivas maiores sobre o sertão e as suas contrariedades. Ao se mudar para Canudos, em 1893, Antônio iniciou uma pregação religiosa que defendia o cristianismo primitivo. Em geral, ele defendia que os homens deveriam se livrar das injustiças e opressões, das quais eram impostos a aturar, buscando sempre a superação dos problemas de acordo com muitos valores da religião cristã. Muitos fiéis acabaram por se identificarem com as suas pregações e, em poucos anos, a região estava contando com cerca de 20 mil habitantes, o que levou Antônio a rebatizar a área com o nome de Belo Monte. Conflitos militares. O conflito contou com 4 expedições militares, sendo as 3 primeiras tentativas das tropas do governo derrotadas pelo Arraial de Canudos. Os povos do sertão estavam armados e resistiram com grande força ao combate dos militares. Porém, na 4ª tentativa, as tropas do governo incendiaram o arraial, degolaram prisioneiros e mataram grande parte da população, mais precisamente a sua maioria unânime. Consequências. Conflito de Canudos mobilizou aproximadamente 12 mil soldados oriundos de 17 estados brasileiros, distribuídos em 4 expedições militares. Em 1897, na 4ª incursão, os militares incendiaram o arraial, mataram grande parte da população
degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que morreram ao todo por volta de 5.000 pessoas, culminando com a destruição total da população. Vencido provavelmente por uma disenteria aguda, Antônio Conselheiro morre em 22 de setembro. Seu cadáver é mantido insepulto por vários dias. Seus seguidores esperavam que ele pudesse ressuscitar. Quando o corpo do beato começa a feder, os sertanejos os enterram. Enquanto isso, o cerco do exército prossegue cada vez mais rigoroso. O corpo de Conselheiro foi desenterrado e sua cabeça foi levada como um troféu do exército para Salvador, simbolizando o fim da Guerra de Canudos. Aqui nós deixamos como guia para melhor entendimento o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões e o filme Guerra de Canudos. Agora, iremos falar sobre a origem da Guerra de Canudos. O governo da Bahia, com o apoio de latifundiários, não concordava com o fato de os habitantes de Canudos não pagarem impostos e viverem sem seguir as leis estabelecidas. Dessa revolta ocorreu a guerra para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. A seguir, falaremos sobre os interesses e objetivos da guerra. Sobre conflitos, interesses e causas da guerra. O rápido crescimento da comunidade de Canudos passou a incomodar os coronéis locais e a Igreja Católica. Padres e coronéis faziam pressão para que o governo da Bahia acabasse com Canudos. O governo da Bahia organizou expedições militares para destruir Canudos. O conflito de Canudos mobilizou aproximadamente 12.000 soldados oriundos de 17 estados brasileiros, distribuídos em 4 expedições militares em 1896. Na primeira incursão, o governo do estado da Bahia enviou a Canudos uma expedição militar composta de 100 soldados, comandados pelo tenente Manuel Pires. A derrota repercutiu em Salvador e no Rio de Janeiro. Organizou-se, então, uma expedição composta por soldados do Exército, da Polícia Estadual da Bahia e por jagunços dos grandes fazendeiros. Uma nova expedição foi formada sob o comando do coronel Moreira César. No primeiro ataque aos revoltosos, Moreira César foi mortalmente ferido e caiu em poder dos sertanejos, que os arrastaram por um bom pedaço de chão e depois botaram fogo no seu cadáver. Em 1897, na quarta incursão, os militares incendiaram o arraial, mataram grande parte da população e degolaram centenas de pessoas e prisioneiros. Estima-se que morreram todos, por volta de 25.000 pessoas. A seguir, falaremos sobre a divisão social na população de Canudos. Canudos era uma comunidade onde não existia diferenças sociais, onde os rebanhos e as lavouras pertenciam a todos. Esse modelo socioeconômico atraía milhares de sertanejos. Sobre a religião na população de Canudos. A fé popular vivida em Canudos era um alimento que garantia a resistência na terra. Só o poder da fé e a fé religiosa faria aquela gente proceder daquela forma. De fato, em Canudos existia um catolicismo popular com um chão bem concreto. Bom, agora eu gostaria de falar sobre alguns acontecimentos e curiosidades da Guerra de Canudos, né, o que acabou acontecendo. Antes de se tornar o profeta, Antônio Conselheiro foi líder religioso e professor primário, antes de se tornar o profeta ou líder religioso, Antônio Conselheiro foi professor primário, comerciante e advogado. A segunda curiosidade é que ele foi traído por sua mulher. A sua esposa, a Brasilina, fugiu de casa com outro homem. A terceira é que o conselheiro morreu em 22 de setembro. Alguns historiadores dizem que sua morte foi por complicações decorrentes de ferimentos. No dia 6 de outubro, os soldados descobriram o local em que Antônio Conselheiro havia sido enterrado. Tiraram o corpo da cova, fizeram algumas fotos e cortaram sua cabeça. Ela foi levada até Salvador para ser estudada. O crânio ficou guardado na Faculdade de Medicina da Bahia até 1905, quando houve um incêndio. A quarta é que o nome do arraial de Canudos surgiu do hábito dos habitantes de fumar cachimbo. Esse cachimbo era feito a partir de uma planta muito comum na região, chamada canudos.
A quinta é que a primeira favela do Brasil teve sua origem na Guerra de Canudos. Ela foi construída pelos soldados. Eles fizeram isso porque o governo tinha prometido casa aos soldados que fossem vitoriosos, né, ganhassem dos sertanejos, sendo que essa promessa não foi cumprida. Então, eles invadiram o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, e construíram suas próprias casas. A sexta é que, para acabar com Canudos, o governo usou até um canhão. Era uma geringonça de 1,7 toneladas, que precisava de 40 bois para ser puxada. Os sertanejos apelidaram de o canhão de matadeira. A sétima é que o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, sobre o massacre da Guerra de Canudos, inspirou Mário Vargas Llosa a escrever o romance A Guerra do Fim do Mundo, de 1980. A oitava é que Euclides da Cunha tinha ido para o interior da Bahia apenas para retratar o que estava acontecendo. Ou seja, né, nas outras cidades e estados não estava falando que estava sendo uma coisa tão grave assim. E quando ele chegou lá foi que ele descobriu que as coisas não estavam sendo como foi relatado para ele. Ele trabalhava no jornal do estado de São Paulo. E a nona é que Antônio Conselheiro foi preso em 1876, sendo que ele foi falsamente acusado de matar sua mãe e sua ex-esposa. A sua mãe tinha morrido em 1834, quando ele tinha 4 anos, e sua esposa tinha fugido. Então, ele foi acusado falsamente, para você ver como o governo queria ele longe daquela cidade, né? Queria ele longe dali. Bom, é isso. Se vocês tiverem alguma coisa, alguma curiosidade a mais e quiserem contar, relatar aí, pode ir falando. Espero que tenham gostado. Aí agora eu gostaria de passar para o professor Tarciso, que ele fez um lindo cordel para contar aí para a gente. Eu vou tentar me nivelar os alunos, não é? Eu tentei fazer um cordel, vamos ver se vai dar certo. Né? Eu gosto sempre eu sempre tentei trabalhar um cordel, e agora eu estou tendo essa oportunidade de, junto com os meninos, né, me inserir dentro do seminário deles e desenvolver esse cordel. Mas antes de falar no cordel, Samira, eu achei uma coisa interessante que você falou nas curiosidades. Eu queria partilhar com os colegas. Foi a questão da alienação religiosa, não é? Eu estou aqui me caracterizando para o cordel, gente. Foi a questão da alienação religiosa, onde os seguidores de Antônio Conselheiro, depois dele morto, eles ficaram aguardando durante 5 dias. 5 dias esperando a volta física de Antônio Conselheiro. Isso nos remete lá na história antiga, né? Na parte onde os faraós, quando eles morriam, eram colocados dentro das pirâmides, né? Com todas as suas riquezas, suas pratarias, e muitos funcionários, eles pediam para serem mortos e também serem colocados dentro das pirâmides, para quando o faraó surgisse para uma nova vida, o faraó levasse as riquezas e levasse também seus funcionários, não é? Isso há 3.500 anos antes de Cristo, não é? E a gente vê aí no século XIX um retorno, né, dessa alienação, onde os sertanejos estavam esperando pelo retorno físico de Canudos durante 5 dias. Depois que o corpo começou a entrar em processo de decomposição, começou a que eles enterraram, né? Mas ele foi desenterrado pelo exército, pelos soldados do exército, porque queriam a cabeça dele como elogio, não é, de toda essa guerra, de todo esse genocídio, para apresentar a toda a sociedade brasileira. Então, isso me chamou muita atenção nessa curiosidade que você falou aí. E também as favelas do Rio. Veja que governo de Prudente de Moraes era o presidente da época, tá certo? Prudente de Moraes era o presidente da época, o governador da Bahia na época era José Moraes,
tá certo? E veja que Prudente de Moraes, ele nem com os seus, né, subordinados, os soldados, depois que eles tiveram a vitória, prometeu moradia para esses soldados no Rio de Janeiro, e essa promessa não foi cumprida. Por conta dessa promessa não ser cumprida, os soldados estavam sem moradia e migraram para os morros, né? É interessante que aí surge a história das favelas, né, no Rio de Janeiro. Só surge a história das favelas no Rio de Janeiro. Então, a Guerra de Canudos foi isso aí, uma população alienada, né? A gente sabe que a alienação nem política nem religiosa é legal, uma população fragilizada, que se tornou presa fácil, não é? Se tornou presa fácil. Mas está de parabéns, Samira, aí, essa parte da curiosidade, para mim, ficou muito bem apresentada. Gente, eu vou tentar passar um cordel para vocês agora, tá bom? Para fazer o encerramento dessa atividade pedagógica dos alunos do terceiro ano D do EREM Apolônio Carlos. Vamos lá, vamos ver se eu consigo dar início aí a esse cordel. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Antônio Conselheiro, o Revolucionário. O cordel de Antônio Conselheiro, olha, a letra é de Patativa do Assaré. Aí eu tô aqui tentando ver se nem de perto, nem de longe eu vou chegar, não é, a Patativa do Assaré, mas eu vou tentar aqui fazer essa apresentação. Cada um na vida tem seu direito de julgar, como tem o meu também. Com razão quero falar. Nestes meus versos singelos, mas de sentimentos belos, sobre um grande brasileiro, cearense, meu conterrâneo, líder sensato, espontâneo, nosso Antônio Conselheiro. Este cearense nasceu lá em Quixeramobim. Eu sei como ele viveu, sei como foi o seu fim. Quando em Canudos chegou, com amor organizou um ambiente comum, sem enredo nem engodos. Ali eram um por todos e eram todos por um. Não pode ser justiceiro, e nem verdadeiro é. O que fez seu conselheiro enganava a boa-fé. O conselheiro queria acabar com a anarquia, do grande contra o pequeno. Pregava no seu sermão aquela mesma missão que pregava o Nazareno. Com a sua simpatia, honestidade e brio, ele criou na Bahia um ambiente sadio, onde vivia tranquilo, ensinando tudo aquilo que a moral cristã pregava, defendendo os desgraçados do jugo dos potentados, dominadores da terra, seguindo um caminho novo, mostrando a luz da verdade, incutia entre o seu povo amor e fraternidade, em favor do bem comum, ajudava cada um. Foi trabalhador e ordeiro, derramando o seu suor. Foi ele o líder do Nordeste brasileiro. Sem haver contrariedade, explicava muito bem aquelas mesmas verdades que o Santo Evangelho tem. Calado em sua missão contra a feia exploração, e assim evangelizando, com um progresso estupendo, Canudos ia crescendo e a notícia se espalhando. O pobrezinho agregado e o explorado parceiro, cada qual ia apressado recorrer ao conselheiro. E o líder recebia muita gente todo dia. Assim, fazendo os seus planos, na luta não fracassava, porque sabia que estava com os direitos humanos. Mediante a sua instrução, naquela sociedade reinava paz e união. Dentro do grau de igualdade, com a palavra de Deus, ele conduzia os seus. Era um movimento humano, com uma feição socialista, pois não era monarquista e nem era republicano. Desta forma, na Bahia, crescia a comunidade e, ao mesmo tempo, crescia uma bonita cidade. Já Antônio Conselheiro sonhava com o luzeiro da aurora da vida nova. Era qual outro Moisés, conduzindo aos seus fiéis para a terra prometida. E assim, bem acompanhado, os planos a resolver,
foi mais tarde censurado pelos donos do poder. Taxaram de fanático, de um caso triste e dramático se deu naquele local. O poder se revoltou e Canudos terminou numa guerra social. Da catástrofe sem par, o Brasil já está ciente. Não é preciso contar tudo quanto aconteceu, o que Canudos sofreu. Nós, guardados na memória, aquela grande chacina, a grande carnificina que entristece a nossa história. E andar pela Bahia, chegando ao dito local, onde aconteceu um dia o drama triste e fatal. Parece ouvir os gemidos entre os roncos e estampidos, e em benefício dos seus, no momento derradeiro, o nosso herói brasileiro pedindo justiça a Deus. Bom, gente, eu tentei aí fazer uma representação desse cordel aí, né, de Patativa do Assaré, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, sinceramente, estou muito feliz, né, com os nossos queridos alunos, pela potencialidade que eles têm em desenvolver um trabalho, né, junto com o seu professor orientador, né? Como eu falei no início, é um trabalho que exigiu superação, tanto de todos nós, professores, como também exigiu a superação dos nossos queridos alunos, né, dos nossos queridos alunos. Então, foi dessa forma que nós encerramos esse segundo encontro, né, desse webinário, desse projeto pedagógico, não do professor Tarcísio, mas da escola Herenha Paulino Salles, que contempla, né, nesse segundo webinário, um seminário onde os meninos narraram aqui essa triste história, esse recorte histórico do Brasil na República Velha, tá bom? Eu estou satisfeito. Vamos fazer as considerações finais para a gente encerrar o nosso momento de hoje. Eu passo a palavra para os alunos do terceiro ano D, para eles fazerem as considerações deles. Samira, Eduardo, Letícia. Bom, eu queria agradecer pela presença de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer principalmente ao professor, né, pelo todo o apoio que ele deu a gente, de verdade. Muito obrigada, professor, por ter nos ajudado. O Tarcísio foi ótimo, de verdade. Nos ajudou bastante, principalmente porque a gente não é muito bom em tecnologia, né? Então, eu também queria agradecer muito a Leandro e ao filho do professor, né, Rafael, que é professor também. Vocês, sério mesmo, de verdade, muito obrigada. Queria agradecer pela presença de cada um que esteve aqui presente, e obrigada por todos os elogios, eu estava muito nervosa, mas obrigada aí. E aos meus amigos, que com certeza, se não fossem eles, a gente não tinha feito nada, né? Porque eles, sei lá, eles me puxaram, né? Disseram, você consegue, principalmente Letícia, por acreditando no meu potencial mais do que eu mesma. E assim, eu queria agradecer a cada um deles e aos professores e a vocês que estão aqui presentes. Espero que vocês tenham gostado. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Espero que com o nosso seminário tenha despertado interesse sobre o assunto, porque, embora seja um acontecimento passado, infelizmente a gente pode trazer para o presente, já que na história sobre Canudos a gente pode ver que não existia diferença social, eram pessoas que lutavam por seus direitos e hoje em dia a gente vê muito isso. A gente principalmente vê muita desigualdade e eu espero que tudo melhore um dia. E é isso. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos que participaram conosco deste grande evento. Espero que tenham conseguido compreender de forma clara e objetiva o que ocasionou a Guerra de Canudos, o que foi a guerra e etc. Juntamente com o professor Tarcísio Melo, organizamos este evento. As orientações dele foram primordiais para o desenvolvimento e o sucesso do trabalho. Obrigado a todos. E, antes de terminar,
eu gostaria de ler um trecho que eu pesquisei, que fala sobre motivação. Vejo que muitos alunos estão desanimados e sem foco, e espero que essas palavras que eu vou ler agora, de alguma forma, deixem vocês mais espertos, mais focados. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplinas produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama. Ou seja, independente de tudo, sempre devemos acreditar que dias melhores virão. E o que a gente produz agora no presente, o que a gente planta no presente, com certeza iremos colher no futuro. É isso, obrigado a todos. Então é isso, estou de parabéns, né, os alunos do terceiro ano desse grupo de Eduardo Cassimira, Letícia, Samira, Vitória e Gabriela, né, parabéns a todos, foi muito bom o trabalho de vocês, a pesquisa de vocês, né, bem profunda, bem clara, acredito que foi bem absorvida pelo público que está presente aqui na sala. Oi. Oi, Tarcísio, eu posso falar um pouquinho? Oi, Cláudia. Pode, Cláudia, fica à vontade. Um língua de chapéu. Eu acho que, Eduardo, depois com essa aula que você deu, eu acho que Eduardo Casimiro vai deixar de trabalhar nos hospitais e vai ser historiador. Não só o Casimiro, mas os outros também, né? E, Tarcísio, eu queria parabenizar você, porque você sempre dá a oportunidade do aluno ser protagonista. Então, até agora, as lives sempre foram os professores falando, aparecendo, aí você vem e surge com a ideia do aluno, né? Que você sempre faz, você faz isso no lanche histórico, você faz isso nos casamentos, né? Então, nas suas aulas, é sempre o protagonista é o aluno. E aí deu a oportunidade da gente ter outras ideias. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Então, eu gostaria também de que Leandro, né, desse uma palavra final aí, depois a professora Zoraída e o professor Marcos. E vou abrir para algum professor também, o aluno que queira dar suas palavras finais. Professor Leandro. Boa tarde a todos. Assim, só agradecer, né, pela confiança. Realmente, Cláudia falou tudo agora, né? Você trouxe o aluno, né, para a live, o aluno foi protagonista, ele apresentou para a gente um conteúdo e de uma forma bem didática, né? Eu só tenho agradecer, né, pela essa oportunidade de estar aqui assistindo essa bela apresentação. Parabéns. Ok, Leandro, muito obrigado pelas palavras, né? Eu vou agradecer no final. Eu passo as palavras para a professora Zoraída, né, fazer as considerações finais. Olá, tudo já foi dito, eu só quero me dirigir aos estudantes agora, a Samira, a Flávia, né, né, falou aí a mensagem final, pelo menos era o nome que aparecia. Eduardo Casimiro, que ele estava falando pelo celular da mãe dele. Eu estava disfarçado, não foi? Veja, então, Eduardo, então, Samira falou, ela teve uma fala muito importante, ela disse que nem ela mesma acreditava no potencial que ela tinha. E Letícia, ela falou que Letícia confiou mais do que ela mesma. Mas os amigos são assim, Samira, são aqueles que acreditam num potencial que ele vê, porque ele está de fora, e fortalecem aquilo que você já tem dentro de você. Vocês mostraram aí que com todas as limitações tecnológicas, com essa posição de isolamento, vocês foram mais além. E isso quer dizer que vocês podem muito, precisam só desenvolver. Cláudia foi muito feliz na fala dela, quando pontuou que Tarcísio traz o aluno como protagonista que ele é. Justamente,
essa live é para os estudantes e nada mais pertinente. Foi uma expertise muito grande de Tarcísio trazer o aluno para esse momento, mostrando esse potencial que muitas vezes está introspectivo dentro dele, mas que precisa que alguém dê confiança para que ele possa colocar para fora, e foi o que foi feito por vocês. Muito bem. Foi maravilhosa a apresentação, cada pontuação, a didática que vocês usaram, com todo o nervosismo que tiveram, que a gente também acredita em vocês. Nós também, professores, quando vamos fazer qualquer pronunciamento para o público, a gente, pelo menos eu fico também nervosa, eu também tenho minhas condições de timidez, de nervosismo. Isso faz parte de quem quer oferecer o melhor, quem quer dar o seu melhor para o outro. Então, essas dúvidas, elas pairam, mas ela não pode impedir que a gente vá. E foi isso que vocês fizeram. Se estavam nervosos ou não, vocês vieram, isso é importante. E venham sempre, porque é assim que a gente faz educação, é assim que a gente faz a aprendizagem, é dessa forma que a gente vai construindo esta condição de fortalecimento para que a gente possa enfrentar os problemas, os obstáculos que vêm pela frente. Como muito bem falou Eduardo, o pódio é para quem tem disciplina, o pódio é para quem vai atrás desse sonho, não é ficar parado não, é fazer agindo, é sonhar fazendo, e isso vocês fizeram agora, provaram que podem muito mais. O que vocês apresentaram, o que vocês trouxeram como de Canudos para esse momento, foi uma aprendizagem para todo mundo. Olha, eu sou professora de História, e muitas coisas que vocês trouxeram à luz hoje, a gente pode ter passado despercebido numa aula, por conta do tempo, por conta da pressa, enfim. E vocês trouxeram isso para que a gente pudesse refletir também. Estão de parabéns. E um detalhe, esse caminho que vocês estão indo é certo, porque esse é um dos assuntos que mais cai no Enem. Essa analogia, essa correlação que vocês fizeram nesse momento com o passado e com o presente, é essa pegada que o Enem gosta de fazer. O Enem gosta de fazer essa correlação do ontem com o hoje. E vocês fizeram isso muito bem. E se forem nessa onda aí, nessa pegada, com certeza o Enem para vocês vai ser simplesmente uma prova satisfatória, uma prova que vocês vão dominar muito bem, porque é esse o caminho. Parabéns, eu estou muito satisfeita de estar participando desse momento, de compartilhar com vocês esse protagonismo maravilhoso da juventude, essa audácia que o jovem tem, de, mesmo com todas as suas limitações, estar presente. Parabéns. Eduardo, a sua mensagem, ela me contempla, ela também comungo dessa fala, e é assim que a gente tem que ir. A gente só melhora indo. A estrada se faz caminhando, não tem estrada pronta. Nós caminhamos e nós iremos fazendo essa estrada ao longo da nossa vida. Parabéns, ó, meu aplauso para todos vocês. Para Tarcísio mais uma vez, brilhante. Para Leandro, incansável, solícito, maravilhoso, uma pessoa que eu não me canso de dizer, da sua solicitude com os colegas, de todos os colegas que estão contribuindo aqui. Parabéns para todos vocês. Beijo. Zora, terminou, Zora? Terminei. Senão eu vou ficar mais uma outra aula aí. Professor Marcos, suas considerações finais para a gente encerrar. A professora Cláudia foi muito feliz com as palavras dela, né, resumindo todo o seu trabalho, professor Tarcísio. Parabéns, muito bom. Não é? Parabéns a todos os alunos dos terceiros anos, vocês estão no caminho certo, tá? Em especial aí a Samira, Letícia, Eduardo, não é? Que tiveram uma participação excelente aí, muito bonita. E dizer que estamos, né, no caminho certo, vocês, principalmente os alunos, os professores, todos que, de uma certa forma, trabalham de maneira interdisciplinar,
onde temos professores aqui que não é da área de humanas, né? A exemplo do professor Roberto, a professora Cláudia, o professor Leandro, mas estão aqui dando apoio, né, ao trabalho aí que foi bastante elogiado e bem desempenhado pelo professor Tarcísio. E que, apesar dessas dificuldades que estamos passando, a educação continua e o aprendizado ainda é válido. Então, que isso sirva de exemplo, não é que essa aula de hoje, né, esse trabalho bem elaborado, bem executado no dia de hoje, ele sirva de exemplo aos demais alunos, né, que de uma certa forma não estão conseguindo, seja por vontade própria de não querer ou por alguma dificuldade que os mesmos tenham em não poder participar de uma aula no modelo que estamos trabalhando hoje, que é a aulas remotas, né? Mas estou muito satisfeito, muito feliz e vamos continuar nosso trabalho. Parabéns a todos mesmo. O professor Tarcísio está desligado o microfone. O professor Tarcísio está sem áudio. A professora Sandra Pronto, poderia tô com dar áudio uma agora. palavrinha, né? A professora Sandra, do que está Professora trabalhando na Sandra, gerência. CGD. Eu gostaria de escutar você, Estou Sandra. aqui admirando vocês, como sempre o professor Tarcísio arrasou. Parabéns, alunos, estudantes, meninos, como vocês estão bem. Parabéns mesmo. E que saudade de todos. Só isso a dizer a vocês. Que já foi dito tudo aí, Zorailda, da professora Cláudia, elas foram muito felizes na fala delas, né? Então, eu só tenho a agradecer o convite do professor, que quando eu recebi ontem, nossa, me fiquei super feliz. Obrigada, professor, pela lembrança. Ok, Sandra, você sempre será bem-vinda, não é, na nossa escola. Então é isso, gente. Tem a presença aí também da professora Tamizes, da escola Leonor Roosevelt, ali no IPCE. Professora Tamizes, tudo bem? Obrigado pela participação. Professora Elizabeth, do Mardônio Coelho, professora Alba. Obrigada, Tarcísio. Professor diretor Marcos, né, da escola Mardônio Coelho, e os demais professores da nossa casa, né, do EREI. Sinta-se à vontade aí com a palavrinha para a gente fazer o encerramento. Se alguém quiser falar, professora Vânia. Posso? Pode, professora Tamizes. Gostaria de agradecer o convite por participar, parabenizar os estudantes pelo excelente trabalho, né? E é esse o caminho mesmo, nesse momento de todas as dificuldades, mas a educação é o caminho que vai fazer a gente continuar junto, né? E sem desistir de construir cada vez mais conhecimento. Então, excelente trabalho para todas as turmas. Infelizmente, eu não consegui acompanhar desde o início, por outros motivos, mas o que eu acompanhei estava muito bom o trabalho de vocês. Gostaria de parabenizar muito pela iniciativa. Gostaria de parabenizar a todos. Professora Vânia. Olá. E eu sempre digo a eles nas minhas aulas que quando a gente traça objetivos, né, quando a gente traça objetivos e corre atrás, estuda, lê, né, discute, a gente chega lá. E eles têm um potencial muito grande. Eu acredito no que eles podem alcançar, no que eles podem fazer. Eu dou sempre essa palavra para ele. Eu disse a Samira que ela ia arrasar, né? Eduardo, adorei essa caracterização de Euclides da Cunha. Foi maravilhoso. Parabéns a todos. Tarcísio, como sempre, aí realizando esses seminários e toda essa programação que a gente já sabe que ele faz. Meus parabéns a todos. Obrigada. Obrigado, Vânia, pela participação. Algum professor mais quer se pronunciar? Tem duas pessoas que eu quero agradecer, que já foi muito lisonjeado. Professor Leandro, muito obrigado, viu, o senhor sempre é solícito com todos nós, professores da casa. O senhor que tem essa habilidade, não é, de trabalhar com esses recursos tecnológicos. Então, a gente recorre realmente a quem pode nos ajudar. Então, de coração, eu agradeço o seu apoio, né, o seu carinho, a sua disponibilidade em todos os momentos que eu recorri ao senhor para desenvolver esse trabalho. Muito, muito obrigado de coração.
Agradecer também a Rafael Tarcísio, né, meu filho, professor de matemática também na nossa área, trabalha na escola de Igaraçu, ele que fez todo esse trabalho de edição de vídeo, esse manuseio nessas tecnologias. Então é isso, eu também, a professora Cláudia foi muito feliz no que ela colocou aí, o protagonismo são deles mesmos, dos nossos queridos alunos, né? Os louros são para eles, a pesquisa foram desenvolvidas por eles, nós, como professores, nós somos mediadores, não é, orientadores, para que eles tenham um norte, não é, de um futuro brilhante, tá bom? Eu me dou... Diga, professor Marcos. Eu queria aproveitar esse momento bem rapidinho e fazer um pedido. Gostei muito da participação dos professores convidados da Escola Mardoni Coelho, da Eleanor Roosevelt, os professores, e solicitar e dar uma ideia de fazermos um intercâmbio com trabalhos, né, enquanto esse período remoto, e pedir, não é, solicitar o convite de vocês, quando vocês estiverem realizando também esse trabalho com as escolas de vocês, que nos convidem, né? Eu estou pedindo o convite, que será um prazer da gente também participar, não é verdade, professor Tarcísio? Né? Que eu tenho certeza que, assim como a Eren Apolônio Salles, a Mardoni Coelho, a Eleanor Roosevelt e várias outras escolas da Recife Sul, da Metro Sul, Recife Norte, Metro Norte e assim por diante, estão realizando excelentes trabalhos, porque nós, professores, não é? Eu estou na gestão, mas eu sou professor, não é? Eu estou como gestor, mas sou professor, né? Temos bastante compromisso com a educação e não é num momento difícil desse que a gente iria dar as costas para a sociedade, e principalmente para nossos alunos, né? E estamos nos superando e realizando, apesar das dificuldades, um excelente trabalho. E eu tenho certeza que vocês das outras escolas também estão. Então, nos convidem para que a gente também tenhamos o prazer de participar desse trabalho de vocês. Pois é isso, gente. Olha, esse foi o primeiro tema desses revoltas rurais e urbanas da República Velha. Nós teremos o mês de setembro aí pela frente, com a guerra de contestado, o cangaço, a revolta da vacina, a revolta da chibata, movimento operário, tenentismo, Semana da Arte Moderna. Então, todos esses trabalhos serão disponibilizados. Se alguém se interessar, se alguém queira participar, eu vou enviar, convite para que vocês participem, prestigiem, tá bom? O professor Leandro, ele está nessa técnica aí, né, de gravar, e ele vai disponibilizar também esse trabalho de hoje no YouTube, né? Então, eu me dou satisfeito. Se tem mais algum professor que queira falar, algum professor da casa, que já presente quiser falar. Só quero dizer que você está parecendo o Santos Dumont. É a caracterização, foi o único chapéu que eu achei. Está parecendo o Santos Dumont, você, com esse chapéu aí. Para me identificar com um sertanejo. Tá uma gracinha. Não? Tá parecendo tá uma gracinha, né, Dora? Eu achei, ficou muito bom. Eu achei também, maravilhoso. Meus queridos professores da minha antiga escola, Elizabeth quer dar uma fala. Não sei se ela ainda está presente. Oi, Tarcísio. Bruna, tudo bom, Bruna? Só dar os parabéns. Tudo bem, todos prof. vocês, professores, estudantes, você, Tarcísio, como sempre, os meninos que enfrentaram todas as limitações da internet, não é? A gente fica também nervoso, mas se saíram muitíssimo bem. Eu fiquei muito feliz de poder participar, viu? Parabéns a todos, de verdade. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Ok, então, com essa fala final da professora Elizabeth e tudo, a gente agradece a Deus o que a gente faz, seja pequeno ou grande, importante, que a gente tenha essa consciência que tudo que nós fazemos é só com a permissão dele. Obrigado a todos, sejam muita felicidade, não é, em ter vocês aqui presentes nesse momento. Marcos, eu dou por encerrada esse momento. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Então é isso. Obrigado por tudo, obrigado pelo prestígio e até a próxima, se Deus quiser. Ok, boa tarde a todos, gente. Obrigado a todos que participaram. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.